Você já reparou que pessoas com a cabeça cheia de ideias dormem mal? Elas se reviram na cama, acordam no meio da noite, a mente delas está em ebulição. Não é insônia nem estresse, é que o cérebro está em chamas. Quando alguém tem uma ideia real, forte, transformadora, a mente não o deixa em paz. Ideias desencadeiam processos químicos no cérebro, fazendo os neurônios trabalharem no limite. É como um motor girando no máximo. Você não pode simplesmente desligá-lo. Pessoas com ideias vivem em constante tensão porque a mente exige realização. Mas aqui está o problema. Uma ideia sem ação é só uma ilusão de movimento. Existe uma velha parábola sobre um experimento com marshmallow. Uma criança podia comer um agora, ou esperar e ganhar 2 depois. A maioria escolhia o prazer imediato. Os que esperavam acabavam alcançando mais sucesso na vida. Esse experimento mostrou que a capacidade de adiar a recompensa é um dos maiores indicadores de sucesso. Mas isso é só a ponta do iceberg. Líderes de verdade vão além. Eles estão dispostos a sacrificar não apenas prazeres momentâneos, mas conforto, estabilidade e até relacionamentos, em nome de algo maior. Sacrifício por um propósito superior não é sofrimento, é estratégia. Grandes empresários, estrategistas, líderes, eles cortam o desnecessário com precisão para se manterem focados no essencial. Eles não apenas dizem não ao marshmallow, estão dispostos a queimá-lo se isso os aproximar da meta. Os fortes não são os que têm ideias, são os que sabem controlá-las, que dominam a própria mente, a disciplinam e não permitem que o caos consuma sua energia. Se o seu cérebro está em sobrecarga, faça a si mesmo uma pergunta. Você está controlando suas ideias ou são elas que controlam você? Se você está assistindo a este vídeo, é porque dentro de você já existe uma sede por mais. Você sente que o mundo não é bem como te contaram. Você vê pessoas fracas, dependentes da opinião alheia, presas em medos e limitações. Então a pergunta é: você quer ser como elas ou estar acima disso? No meu canal privado no Telegram, eu não apenas falo, eu entrego ferramentas, sem enrolação, sem pena, sem concessões, apenas princípios claros que quebram o pensamento antigo e te dão controle sobre a realidade. Isso não é motivação por motivação, é uma arma. Se você quer entender como funciona a influência, como moldar a percepção, como construir uma vida onde o mundo jogue com as suas regras, o link está na descrição. Inscreva-se enquanto ainda pode. Hoje, o ser humano moderno se mede pelo que possui. Um iPhone, tênis de marca, itens de status. Vivemos num mundo onde a identidade foi substituída por coisas. Não importa quem e se você é, mas sim de o que e você tem. Antes, o ser humano encontrava sentido no conhecimento, na experiência, nas conquistas. Hoje, nas compras. Cada novo objeto traz um prazer momentâneo, mas não te torna mais profundo, nem mais forte, nem mais sábio. Você apenas vira mais uma peça na engrenagem do consumo. Personalidade é singularidade, mas como você pode ser único se os seus desejos foram implantados por alguém que sempre quer mais de você? É fácil controlar essas pessoas. Dinheiro, coisas, status, tudo isso cria dependência. Primeiro, te convencem de que sem o modelo novo de celular, você não é ninguém. Depois, te fazem trabalhar por esse sonho. Depois, te entregam esse sonho. E imediatamente criam um novo. Um ciclo sem fim. Você já não é dono da sua vida. É apenas um funcionário da fábrica do consumo. O consumo em massa não é acaso. É um sistema cuidadosamente planejado. Após a Segunda Guerra Mundial, a economia dos Pieces enfrentou o problema da superprodução. A solução? Criar uma cultura onde as pessoas compram, não porque precisam, mas porque são convencidas de que devem. Surgiram a propaganda, o marketing, as normas sociais. Compre e seja feliz. Gaste e será bem-sucedido. Tudo isso ainda funciona.
Mas a pergunta é: você vive para comprar ou compra para viver? Se for a segunda opção, é hora de mudar as regras do jogo. Sem um sistema, mesmo uma pessoa talentosa permanece na sombra. Você pode ter ideias geniais, uma energia incrível, mas sem estrutura, vai acabar travando. Atenção dispersa, ações impulsivas constantes, falta de um plano claro. Tudo isso destrói seu potencial. Pense nas pessoas que estão sempre começando algo, mas nunca terminam. Tentam isso, depois aquilo, depois outra coisa, mas nunca alcançam uma virada real. Por quê? Porque sem sistema a energia se dispersa. A verdadeira força está em construir uma estrutura que te mantenha focado e não te deixe desistir nos primeiros obstáculos. A disciplina cria liberdade. É um paradoxo. As pessoas acham que disciplina limita. Na verdade, lipis liberta. Quando você tem uma rotina firme, não gasta energia decidindo o que fazer. Pessoas bem-sucedidas não acordam se perguntando o que devem fazer de manhã. Elas têm rituais. Elas não discutem consigo mesmas se devem trabalhar. Elas têm um sistema. A disciplina é a ferramenta que elimina o caos. Ela te dá controle. E quando você controla seu tempo, você controla sua vida. Quer liberdade? Então seja disciplinado. Sistema gera resultado. Disciplina gera força. Constância gera avanço. Foco e concentração são chaves para o sucesso. Monotarefa ou multitarefa? As pessoas adoram se gabar da capacidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Mas a verdade é, a multitarefa é um mito. O cérebro não processa várias tarefas ao mesmo tempo. Ele apenas alterna entre elas de forma caótica, reduzindo produtividade, aumentando erros e esgotando os recursos mentais. Olhe para quem realmente alcança grandes resultados. Essas pessoas têm uma coisa principal na qual se concentram. Steve Jobs eliminou tudo o que era supérfluo. Ele podia liderar várias empresas, mas trabalhava com foco profundo. Mergulhava em um projeto por um período definido. Ele não ficava pulando entre tarefas a cada minuto. Quando você se concentra profundamente e de forma consciente em uma única tarefa, seu cérebro começa a se reorganizar. Os neurônios criam novas conexões. As áreas do cérebro responsáveis pela atenção e pela memória se fortalecem. Pesquisas mostram que a prática constante de foco profundo aumenta a densidade da massa cinzenta no córtex pré-frontal, a área responsável por decisões e autocontrole. Por outro lado, distração constante e multitarefa destroem suas funções cognitivas. Pessoas acostumadas a checar redes sociais o tempo todo têm dificuldade em manter a atenção por alguns minutos. O cérebro delas se adapta à superficialidade, reduzindo sua capacidade analítica. O verdadeiro sucesso não vem da sorte nem do talento, vem da capacidade de mergulhar em uma tarefa sem se distrair. Num mundo onde a atenção é o novo capital, vencem os que sabem controlá-la. Frieza emocional e controle interno. Por que as emoções atrapalham a tomada de decisões? Porque quando uma pessoa age por impulso emocional, ela quase sempre erra. Por quê? Porque a reação emocional é automática. Ela ativa os instintos, não o pensamento racional. Raiva, medo, euforia. Tudo isso desliga sua capacidade de análise e te torna previsível. Os mercados quebram por causa do pânico. As pessoas perdem dinheiro por ganância. Negociações fracassam por mágoas. A história está cheia de exemplos de como a falta de controle emocional destruiu carreiras, empresas e vidas. Controlar as emoções não é reprimi-las, é ter consciência. Eu sinto isso, mas isso não me comanda. A calma te dá poder, a capacidade de ver o todo enquanto os outros afundam no caos. Pessoas bem-sucedidas se destacam, não pela inteligência ou pelo talento, mas por manterem a mente clara sob pressão. Veja os verdadeiros líderes. Eles não entram em pânico quando algo dá errado. Eles se adaptam.
Pesquisas mostram que pessoas com alta resiliência emocional tomam decisões mais rápido, lidam melhor com o fracasso e produzem menos cortisol, o hormônio do estresse. Isso permite que mantenham o foco e ajam com racionalidade. Negociações difíceis, investimentos, gestão de empresas, até mesmo relações pessoais. Vence sempre quem controla suas emoções. O estresse é inevitável, mas quem aprende a controlá-lo ganha vantagem. E aqui está o ponto final deste vídeo. A liberdade começa com o autocontrole. Uma pessoa dominada pelas próprias emoções sempre será uma marionete, previsível, fácil de manipular, impulsiva e constantemente perdendo mais do que ganha. A verdadeira liberdade não começa com dinheiro, nem com contatos, nem com poder. Ela começa com a sua capacidade de controlar as próprias reações. Essa é a forma mais elevada de força.